Com o governo que vem aí, a sua perspectiva para o dólar? Qual a sua perspectiva para o dólar? Gilberto, olha só. A primeira coisa, né? Eu não vou nem falar qual que é a minha perspectiva para o dólar em relação ao governo que está aí. Vamos trabalhar com fundamentos aqui. O que faz o dólar subir, o que faz o dólar cair? Eu coloco aqui 3 principais fatores que movimentam o dólar, tá? A inflação do nosso país perante ao... Se a gente for falar de dólar americano aqui, né? Dólar dos Estados Unidos, então vamos comparar a nossa inflação perante a inflação dos Estados Unidos. Isso vai fazer variar, já vou explicar por quê. Segundo, a produção, né, o quanto a gente produz aqui, o quanto a gente consegue consumir daqui de dentro, o quanto a gente consegue exportar, o quanto a gente precisa importar. E um terceiro pilar é o pilar dos investimentos, né, o quanto de capital de estrangeiros a gente consegue atrair ou a gente expulsa. Esses 3 pilares vão fazer com que o dólar suba ou caia. Vamos começar falando um pouquinho da inflação. Vamos lá. Imagine que a nossa inflação aqui no Brasil é estabilizada. A gente não tem inflação. Só que lá nos Estados Unidos está uma inflação de 10%. Um cenário hipotético aqui. O que vai acontecer? As coisas vão começar a ficar muito caras lá para eles. Mas aqui no Brasil o preço das coisas não sobe, porque a gente não tem inflação. Isso faria com que o americano começasse a importar mais produtos do Brasil para lá. Pô, aqui nos Estados Unidos está muito caro, vamos comprar lá do Brasil, lá está baratinho. Eles começam a comprar. Se eles compram, eu tenho dólar entrando no Brasil, certo? Sendo convertido para real. A demanda pela nossa moeda aumenta. Isso faz com que o real se valorize. Porque é mais ou menos assim, ó. Imagina aqui, ó, eu tenho uma caneta e uma calculadora, certo? Imagina que eu produzo calculadoras e caneta. Eu tenho uma empresa aqui que eu consigo produzir 10 por dia, 10 canetas e 10 calculadoras. E aí eu tenho 10 compradores de calculadora e 10 compradores de caneta todos os dias, certo? Eu vendo por R$20 cada peça, vou continuar com 20. No outro dia, apareceu mais 10 compradores para cada, R$20 cada peça. Um determinado dia, aparece 12 compradores de calculadora e 8 compradores de caneta. O que é que eu vou fazer agora? Gente, para não sobrar 2 canetas, eu vou ter que baixar o preço. Se era R$20 a caneta, eu vou vender por 17. Já a calculadora, eu preciso expulsar 2 compradores. Por quê? Porque eu tenho 12 compradores, mas eu só tenho 10 calculadoras. Então eu subo o preço da calculadora de 20 para R$23. E aí, quem não tem R$23 para pagar, vamos supor que 2 pessoas não tenham 23, elas vão embora. Sobra só os 10 que eu tenho calculadora para 10 pessoas só. Agora o preço da caneta é 17 e o preço da calculadora é 20. Eu consigo manter esse equilíbrio por um tempo. Só que passou um certo tempo, mais pessoas voltaram a procurar calculadora. Eu tenho novamente 12 compradores de calculadora e só 8 de caneta. O que eu tenho que fazer? Então, vou ter que baixar o preço da caneta de 17 para R$14. Porque daí eu atraio mais 2 compradores de caneta, que agora está mais barato, certo? Que 2 pessoas que não tinham dinheiro para comprar antes, agora elas têm. Elas vão comprar a caneta por R$14. Só que ao calculador eu preciso expulsar 2 compradores. Mais uma vez eu subo o preço de 23, eu boto em R$28 o preço da calculadora. E aí eu expulsei 2 compradores, certo? E mais uma vez eu equilibrei, eu tenho 10 compradores de caneta e 10 de calculadora. Só que a caneta está custando R$14 e a calculadora está custando 28, o dobro. Isso é a lei da oferta e demanda, serve para qualquer produto no mercado. E a moeda é um produto. Então, quando a gente compara dólar com real, se eu tenho mais pessoas querendo comprar real do que dólar, o real sobe. Se eu tenho mais pessoas querendo comprar dólar do que real, o dólar sobe. Isso é para você entender esse movimento. Agora vamos lá, voltando para a historinha da inflação. A inflação está muito alta nos Estados Unidos, então as pessoas começam a comprar coisas no Brasil. Para elas comprar coisas no Brasil, elas precisam vender seus dólares e comprar dólar. Vender seus dólares e comprar real. Então o real se valoriza perante o dólar. Agora, o que a gente tem visto ao longo dos anos, principalmente nos últimos anos, aí na última década no Brasil, é o contrário. É a nossa inflação maior do que a inflação americana. Então as coisas começam a ficar muito caras aqui. Pô, não dá mais para comprar isso aqui, né? Olha só o preço tá isso aí. Sai mais barato eu trazer dos Estados Unidos. Opa, traz de lá. A gente começa a mandar real para fora. A gente tem que comprar dólar. O dólar sobe. Quando subiu muito, a gente olha, pô, não tá mais tão interessante comprar o meu iPhone lá nos Estados Unidos, porque tá muito caro lá, né? O dólar subiu muito. Se o dólar subiu muito, eu começo a comprar aqui. Aí eu começo a comprar aqui, a minha inflação sobe. Volta a ficar interessante. Isso vai se equilibrando. Só que o fato é que enquanto a nossa inflação é maior do que lá, o dólar continua subindo. Primeiro pilar eu trabalhei com você, inflação. Vamos para o segundo pilar. O segundo pilar eu falo aqui da produção. Gente, se eu tenho um setor, o setor produtivo no Brasil, né, as empresas, a indústria, ela está produzindo o suficiente para vender para o brasileiro e ainda sobra para exportar, eu consigo exportar
a bons preços. E se eu estou exportando, quem vai comprar daqui do Brasil vai ter que comprar real. Isso faz com que o real caia. Agora, se eu não tenho produção nem o suficiente para o meu povo e eu ainda tenho que trazer coisas de fora, para eu trazer coisas de fora eu tenho que comprar dólar. O dólar sobe. E aí eu te pergunto, a tendência é que a gente produza o suficiente para consumirmos aqui ainda para oferecer para o mundo? Ou a tendência é que a gente tenha que comprar muitas coisas do mundo? Aqui eu estou falando do produto final e também da matéria-prima para as empresas, certo? Então, esse segundo pilar. O terceiro pilar é o investimento. O investimento é estrangeiro trazendo dinheiro para o Brasil. O que é que traz capital estrangeiro para o Brasil? A vontade de investir aqui. Ou seja, porque um gringo quer montar uma empresa no Brasil, ou porque ele quer comprar renda fixa no Brasil, ou porque ele quer investir na nossa bolsa de valores. Agora, para ele fazer isso aqui, ele tem que enxergar que o Brasil é um bom negócio, é um bom lugar para abrir uma empresa, é um bom lugar para investir na bolsa de valores, é um bom lugar para investir na renda fixa, certo? Se ele acha que isso aqui é um país arriscado e que não tem retorno suficiente para cobrir esse risco, ele leva o dinheiro dele embora. E se ele leva o dinheiro dele embora, ele está vendendo os reais que ele tem e comprando o dólar sobe. Beleza, agora que você já entendeu o movimento, vamos falar do governo. O que esse governo tem feito? Primeiro, injeção de dinheiro na economia, né? Eles já vieram, vamos benefício aqui, auxílio lá, como se fosse uma coisa que ajuda o pobre. Não. Ajuda o pobre momentaneamente e daqui a alguns meses, alguns anos, o pobre tem que pagar essa conta em dobro através da inflação. Por quê? Porque quando a gente imprime dinheiro, a gente injeta dinheiro na economia, quando um país faz isso, o resultado é inflação. E tudo que está sendo feito nesse governo, antes mesmo de eles entrarem, tudo que eles estão prometendo, mostra que vai ter injeção. Tanto que já aprovaram lá a PEC do estouro, a PEC do rombo lá, né? Que vão estourar o teto de gastos e não tem mais teto de gasto. Ou seja, pode gastar. Se pode gastar, injeta dinheiro na economia. Depois a saída é o governo imprimir dinheiro. E aí faz o que quando isso acontece? Isso aconteceu aos montes em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, certo? Injeção de dinheiro acima do aumento de riqueza faz com que aumente a inflação. Se a gente não está conseguindo nem produzir riqueza, como é que nós vamos produzir dinheiro? Isso vai vir essa inflação. E se vem a inflação maior do que a dos Estados Unidos, o que nós vamos ver? Dólar subindo. Essa é a minha primeira análise. Então, aqui eu já acredito que vai jogar o dólar para cima. Segundo, a produção. Cara, para que eu aumente a produção num país, eu preciso melhorar o ambiente de negócio. Eu preciso que você queira se tornar um empreendedor, eu preciso conseguir abrir novas empresas, eu preciso que as empresas consigam prosperar, né? Desenvolver novas plantas, para produzir mais, para gerar mais emprego, para a gente ter a produção aqui o suficiente para nós e ainda para exportar. Não é o que eu vejo, né? Por exemplo, a reforma trabalhista foi uma coisa para mostrar para o empreendedor assim, não, o trabalhador ele está protegido, mas não é só ele, você também tem uma proteção, pode abrir uma empresa aí que nós não vamos te fuder. A gente estava avançando devagarzinho, agora a proposta já é retornar isso, né? Não, quem tem que ser protegido é só o trabalhador, porque empresário é tudo filho da puta. Ele é tão filho da puta que ele tá de saco cheio de ser filho da puta e ele vai embora do Brasil, certo? E aí você fica sem emprego, todo mundo fica sem emprego, sem produção, a nossa solução é importar. Se a gente tem que importar, o dólar sobe. Então, quando a coisa favorece muito só um lado, espanta o outro. E quando espanta o outro, né? Esse outro é o que eu tô falando? A produção, o empreendedorismo, as indústrias. Se a gente sufoca as indústrias, a gente traz quebradeira, a gente traz, a gente expulsa as indústrias daqui, a gente tem que comprar coisa de fora. Se a gente tem que comprar coisa de fora, o dólar sobe. E é isso que eu vejo, né? Governos de PT ao longo da história, eles fazem isso, né? Eles favorecem demais o trabalhador, tanto que é o nome Partido do Trabalhador e não do empregador. E aí favorece demais o trabalhador, judia do empregador, o empregador vai embora e o que nos sobra é ter que importar mais. E aí, importando mais, a gente tem dólar alto. Outra coisa, se eu tenho um país que as empresas estão quebrando, eu tenho desemprego aumentando, eu tenho inflação, ou seja, eu tenho dívida do país aumentando, porque a PEC do estouro, por exemplo, é para eu poder gastar acima do que o governo arrecada. E se o governo está gastando mais do que arrecada, ele está aumentando a sua dívida. E se ele está aumentando a sua dívida, o risco de calote vai aumentando. E aí o estrangeiro ele cobra um prêmio maior para investir aqui. Então eu expulso o capital estrangeiro quando eu torno o Brasil um país mais arriscado. Avalia o índice de risco. Existe um índice de risco que é
que eu consigo avaliar o tamanho do risco Brasil. Avalie aí, risco Brasil no Google. Você vai ver o tamanho do risco do Brasil, como ele se comporta aí, né, ao longo dos governos. Se o risco do Brasil aumenta, eu expulso o capital estrangeiro. Se eu expulso o capital estrangeiro, eu tenho dólar subindo. Então, o que eu vejo diante das medidas que o governo já está tomando? Eu vejo que nós vamos ter inflação, que nós vamos ter mais dificuldades no ambiente de negócios e eu vejo que nós vamos ter um país mais arriscado. As 3 ferramentas necessárias para empurrar o dólar para cima. Então, eu espero que... Eu não gosto quando alguém só chega e diz assim, Leandro, o que você acha que o governo atual vai fazer? Eu acho que o governo atual vai subir o dólar. Por quê? Aqui estão os meus argumentos. Se você não concorda, deixe argumentos melhores aqui nos comentários e vamos discutir.